E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, o governo japonês ele soltou o número do PIB, tá? E com isso já vai mostrar alguma tendência de mercado de trabalho. Por isso que se você pretende vir do Japão para cá, já vai ficando em alerta aí, tá? Porque essas certas tendências infelizmente não estão levando para a parte manufatureira. Uma parte manufatureira que é a parte industrial do Japão. E é onde tem grande vagas de emprego para os brasileiros, as ofertas de empregos para os brasileiros, e nessa parte não está crescendo, tá? Infelizmente foi o que mostrou o PIB. Só que em contrapartida, o governo japonês validou aquelas previsões que eu havia feito antes, que era a parte do setor de serviços estar crescendo, tá? E com isso também podemos falar o quê? Que tecnicamente falando, o Japão está saindo da recessão. Por quê? O Japão desde 2019 ela estava em alta, em 2020 ela caiu, em 2021 ela caiu também, tá? E como o Japão está crescendo agora, então ele está saindo da recessão de forma técnica. Nós não podemos afirmar ainda que o Japão saiu da recessão até soltar o número do PIB 2022 de uma forma fechada, do ano inteiro, anualizado, tá? Para 2022. Então você vê que o Japão está caminhando para um lado, está caminhando, tá? Mas não está lá, como é que se diz, aquela Coca-Cola toda ainda. Mas está indo. Só que só toma cuidado, tá? Para você que mora aqui no Japão também, que a parte do setor industrial ainda não está boa. Principalmente a parte das exportações e importações. Então vem comigo aqui já para você ter uma ideia de como está o PIB. A economia do Japão se recuperou a um ritmo mais lento do que o esperado no segundo trimestre, de uma queda induzida pelo coronavírus. Mostraram os dados do governo destacando a incerteza sobre o consumo crescerá o suficiente para reforçar a recuperação frágil e muito atrasada. Embora o aumento do consumo tenha sustentado o crescimento de abril a junho, as perspectivas foram obscurecidas por um ressurgimento das infecções, desaceleração do mercado global, restrições de ofertas e aumento no preço das matérias-primas, que estão aumentando o custo de vida das famílias. O consumo e as despesas de capital continuarão a impulsionar o crescimento de julho a setembro, mas o impulso pode não ser tão forte, pois o aumento da inflação está resfriando os gastos das famílias, disse Atsushi Takeda, economista-chefe do Itochu Economic Research Institute. Embora a demanda doméstica possa continuar a se expandir e a queda nas exportações pode frear a recuperação do Japão, disse ele. Presta atenção agora nesses dados aqui. A terceira maior economia do mundo expandiu 2,2% em termos anualizados em abril a junho, mostraram os dados do governo, marcando o terceiro trimestre consecutivo de aumento, mas ficando aquém das previsões medianas do mercado, para um ganho de 2,5%. Seguiu-se um aumento revisado de 0,1% do produto interno bruto, no caso do PIB, em janeiro a março, quando um aumento nos casos coronavírus prejudicaram os gastos. Por que disso? Se você fizer uma pesquisa refinada, você verá certos dados, e esses dados eu vou trazer aqui para você. De agosto até meados de outubro, de 2021, o Japão ele diminuiu menos 2,1%. Tá? Mas de novembro até meados de janeiro ali, o Japão cresceu 4%. Em contrapartida, de final de janeiro até abril, o Japão cresceu só 0,1%. E agora de abril até meados de julho ali, quando o governo compilou os dados, o Japão cresceu 2,2%. Então você vê que o Japão vem de uma queda desde 2020, 2021 de queda, até o final de 2021.
E agora que o Japão está começando voltando a crescer. Então é aquela velha história, o Japão está saindo de uma recessão técnica agora. De uma recessão agora. Ele está saindo da recessão de uma forma técnica, tá? Desculpa fazer a correção aqui, de uma forma técnica. Por que eu falo técnica? Porque nós não podemos falar que o Japão saiu de uma recessão ainda, enquanto não tiver os números fechados de 2022. O crescimento foi impulsionado, em grande parte, por um ganho de 1,1% no consumo privado, mostraram os dados, à medida que as empresas reabriram após o levantamento das restrições às atividades econômicas relacionadas à pandemia. O que é isso? Quando ele fala empresas, o que é? Parte de serviços, bares, restaurantes, hotéis. Tá? Então você vê que nesse ponto ele não cita ainda a parte manufatureira, a parte das indústrias, autopeças, Mentoyase, etc. Tá? Você vê que ele está focando mais nos gastos das pessoas nas ruas, no caso bares, restaurantes, etc. É isso que está alavancando o PIB do Japão. Não é tanto a parte industrial ainda. Tá? O aumento do consumo, no entanto, foi menor que as previsões de mercado para um aumento de 1,3%. A remuneração dos assalariados de abril a junho, ajustada pela inflação, caiu 0,9% em relação ao trimestre anterior, uma queda mais profunda que a queda de 0,1% de janeiro a março, um sinal de que o aumento no custo de vida estava prejudicando a renda das famílias. O que isso quer dizer? Japonês, é inflação? Não, totalmente. Por quê? Se o Japão ele está vendendo menos do que ele está comprando, e muitas empresas exportam, o que isso aconteceu? Menos empresas receberam pedidos. E todo mundo sabe que nós somos horistas no Japão. Então, quanto menos pedido a empresa receber, menos a pessoa vai trabalhar e menos horas ela vai ficar dentro do trabalho ali. Então, ela vai ganhar menos. Isso é um dos fatores. Aí houve essa parte das commodities também. Aí nisso o que aconteceu? Subiu-se o preço, deu uma, entre aspas, né, uma travada em muito orçamento de muitas famílias, menos pedidos na parte industrial, menos horas trabalhadas também. Então já dá para você sacar por A mais B que alguns setores ficaram muito prejudicados. Por isso que essa parte do setor industrial foi muito prejudicada nesse ponto. Por isso que já dá para você sacar por A mais B que a parte industrial não está boa. Tanto que o governo japonês ele havia soltado os números da parte de emprego no Japão. E estavam, se eu não estou enganado, em contratações apenas 210 mil contratações só. Para nível nacional é muito pouco. Então você vê que as empresas na parte industrial ali, em uma grande parte, elas não estavam demitindo, também não estavam contratando. Mantém-se o time que estava lá. Em contrapartida, você vê que as despesas de capital elas aumentaram. Por quê? Contratações no setor de serviço, como você verá aqui agora. As despesas de capital, outro fator importante do crescimento de abril a junho, aumentaram 1,4% em relação ao trimestre anterior, superando a previsão média do mercado para uma expansão de 0,9%, mostrar os dados. O que é isso? Contratação de pessoas. Alguns setores começaram a aquecer, igual foi quando o governo falou que ele ia abrir para o turismo. O governo retirou as restrições do coronavírus, então bares, restaurantes, hotéis começaram a receber mais clientes e nisso tiveram que contratar mais pessoas. A parte do turismo do Japão também, que o Japão abriu, eles estavam tendo uma previsão que ia dar um boom danado, foi um fiasco, mas ainda assim tiveram que contratar pessoas. Por quê? Para poder fazer a preparação, porque caso desse um boom, eles tinham como ter pessoas para segurar toda aquela demanda. Mas não foi o que aconteceu, mas ainda assim tiveram que fazer contratação. Então você vê que o setor de serviço, aquele que eu já havia feito a previsão que iria aumentar, aumentou. Então você vê que as próprias palavras do governo validaram o que eu falei. Então é questão de tendência, analisar o mercado. Por que eu falo esse tipo de coisa?
Se você pegar a informação, por exemplo, só de um classificado brasileiro de oferta de trabalho, você vai ver a sua grande maioria só no mercado industrial, só na parte manufatureira. E isso não reflete a realidade do Japão por si só. Porque você está pegando só um segmento, só um setor da indústria ali. Da parte do comércio do Japão. Diferentemente que se você pegar um classificado japonês de mercado de trabalho, você verá ofertas de emprego para o setor de serviço e parte de industrial. Aí em cima daquilo ali dá para você ter uma ideia de como está a oferta e a demanda de emprego. E para quem acompanha essa parte de oferta de empregos nos classificados japoneses, verá que a oferta para o setor de serviço é muito maior. Chega de ser de 5 para 1. Então você vê que a pessoa que acompanha esses dados consegue ter uma noção um pouco maior que está tendo muito mais ofertas de emprego para a parte de serviços do que a parte industrial. E nisso o que é? É tendência. Então por isso que eu sempre falo para as pessoas, você quer ter uma chance um pouco melhor no Japão? Estuda japonês. Estudar Nihongo não é gasto, é investimento. Por quê? Se der algum problema no setor manufatureiro, você consegue emprego no setor de serviços. Se você não consegue estudar, não estuda japonês, não consegue falar, por exemplo, não consegue entender, não consegue ter uma comunicação, nem que seja no katakotô, como é que se diz, você não vai conseguir entrar no setor de serviços. Você vai ter que ficar destinado ao setor manufatureiro. E se dá uma queda no setor manufatureiro, como é que você vai correr para o outro lado? Você não consegue. Então tem esse tipo de coisa que as pessoas não se atentam. Claro que a parte do setor de serviços não é só aquela parte de bares e restaurantes. Tem a parte de hotéis também. A parte de hotéis, de grande parte, o que é? Você vai trabalhar de camareiro. Você não precisa saber falar muito bem o japonês para trabalhar na parte de setor de camareiro, como eu já trabalhei. Eu já trabalhei como camareiro de hotel, de motel. Mas é aquela velha história. Você não precisa saber falar grandes coisas, mas precisa um mínimo básico para você se comunicar com a equipe que você trabalha. Porque quando você trabalha de camareiro, você não trabalha sozinho. Você trabalha com uma equipe. Então aquela equipe ali, ela tem suas funções designadas ali, o que fazer. E existe um tempo limite daquilo ali. Então, igual por exemplo, quando eu trabalhei como camareiro de motel, eu era responsável do ofurô. Então eu tinha que lavar banheiro, enquanto as outras pessoas iam fazer a arrumação das camas, limpar o quarto, fazer o katazuke e etc. Então nós trabalhávamos em equipe de 3. Essas 2 pessoas ficavam com a parte do quarto e eu ficava com a parte dos banheiros. Então precisa haver a comunicação ali para ver como é que a coisa está. Então já dá para você ter ideia que estudar japonês não é, como é que se fala, gastos. E é uma tendência futura que está se concretizando agora. Então se você quer ter uma chance a mais no mercado de trabalho aqui no Japão, pelo menos pelos próximos 3 meses, comece a estudar japonês. Porque nós não sabemos como é que vai ficar daqui para frente a economia com essas crises que a China está aprontando por aí. Tá? Então muita coisa vai mudar no Japão, vai mudar, tá? Daqui para frente. Pelo menos pelos próximos 3 meses. Você vê que nem os economistas estão tendo, como é que se fala assim, certeza de nada. Nem eles estão conseguindo fazer nenhuma previsão. Nem os próprios economistas japoneses. A demanda doméstica acrescentou 0,5% ao crescimento do PIB. Enquanto a demanda externa não aumentou nem diminuiu o seu crescimento. Aquilo que eu já havia explicado antes. O Japão não está conseguindo vender, mas o crescimento interno para bens e serviços, no caso assim, de serviços, bares, restaurantes e hotéis, não é a parte de venda de produtos. Tanto que você vê que nessa parte do PIB, o Japão ele não falou da parte manufatureira. Geralmente fala, o setor automobilístico impulsionou tanto, o setor de linha de venda de linhas brancas aumentou tanto. Não, ele não falou. Nem parte automobilística, nem parte de setor de venda de produtos de linha branca. Você vê que ele citou, entre aspas, construção civil, ele citou a parte de comércio em geral, mas essa parte industrial ele não citou.
Então você vê que o setor industrial não está impulsionando o Japão. Então é aquela velha história, a vaga para os brasileiros aqui no Japão, para a sua grande parte, ainda não está boa. O Japão ficou atrás de grandes economias na recuperação total do impacto da pandemia, devido ao fraco consumo, atribuído, em parte, às restrições às atividades que duraram até março. Desculpa, gases. Né? Isso também transformou o Banco do Japão, o BOJ, em uma exceção na fase de aperto monetário global, que varre muitas economias em meio ao aumento da inflação. Sim, porque por enquanto o BOJ está na contramão dos outros bancos centrais. Tá? O Banco do Central Japonês ele está tentando segurar, como é que fala assim, o aumento a valorização do iene, enquanto os outros países estão tentando valorizar suas moedas em relação ao dólar. Então assim já dá para você sacar que o Japão está na contramão, ele está na contramão. E você vê que, por isso, tá, o iene ele deu uma desvalorizada em relação ao dólar, sim. Isso beneficiou algumas empresas que têm investimentos no exterior, mas a grande coisa aqui dentro no Japão não. Ficou-se caro as coisas no Japão. Então você vê que certos setores estão estagnados. E está crescendo o quê? Setores de bem de serviço, que as pessoas precisam comer e elas querem se divertir. E esses setores estão crescendo. Mas você vê que aqueles setores mais sérios da economia está, por enquanto, parado. Você vê que nem foram citados no número do PIB do Japão como crescimento. E olha que o setor automobilístico era um dos setores que mais impulsionavam o PIB japonês. E a coisa que não aconteceu dessa vez, de acordo com o relatório do governo para o PIB parcial do Japão. Então já dá para você sacar por A mais B que tem emprego no Japão na parte industrial? Tem, mas não está aquela oferta ainda muito aquecida. Então você verá, igual no caso assim, ofertas de emprego, mas quando fala assim em grandes contratações, desconfia. Desconfia porque os números não estão assim muito grandes para a parte industrial. Então, procure estudar japonês. Para você que pretende vir trabalhar no Japão, procure estudar japonês, porque se você tiver algum problema no setor industrial, você tem como correr para o setor de bens e serviços. Caso contrário, fica complicado. Tá? Porque outro setor que está crescendo na parte de serviços, setor de limpeza. Tem muitas empresas de limpeza que estão crescendo. Igual principalmente parte de desinfecção e etc. Está crescendo demais no Japão nesses últimos tempos. Tem empresas que não estão dando conta de tanto pedido que ela está recebendo para fazer limpezas em restaurantes, em escritórios, para fazer limpeza e desinfecção de coronavírus. Os caras não dão conta. Então existem alguns setores que estão muito aquecidos. E é a hora que, se a pessoa ali ela souber se comunicar, ela consegue ingressar nesse setor e sair dessa crise. Você vê que tem pessoas que durante a crise sofrem muito, né? Mas durante a crise tem pessoas que não sofrem nada mesmo durante a crise. Por quê? São essas facilidades que elas conseguem na vida dela. Tá? Então procura expandir seu escopo, como é que se diz, de conhecimento, para você não passar grandes sofrimentos aqui no Japão. Da mesma forma que eu já havia alertado antes, que escolaridade no Japão faz diferença, por mais que as pessoas não aceitem essa ideia. Faz diferença. Estudar línguas no Japão faz diferença. Além do japonês, alguma língua a mais faz diferença, faz uma diferença danada no salário da pessoa. Mas muitas pessoas não aceitam isso que eu falo. Mas é fato. Tanto que já vieram pessoas, professores, falar comigo nos comentários ou mandando mensagens. Ó, japonês, o que você está falando aí, eu comprovo embaixo a tendência. Porque eu ganho muito mais que uma pessoa que trabalha dentro de uma fábrica, dando aula. E aí? Então você vê que faz diferença? Pô, faz diferença. Mas é a questão da pessoa querer, como é que se fala assim, se qualificar para o futuro. Isso depende de cada um. Eu trago a tendência. Você vai fazer a sua parte. Vai de cada um. Tá certo? E é isso aí. Um abraço, até o próximo vídeo e até mais.